Vamos agora para o estudo dos outros casos de concordância. Mesmo concorda com o nome a que se refere. Olha aqui, ó, as garotas mesmas obtiveram aprovação. Repare, ó, o mesmas está concordando com garotas, porque está falando delas. Muito bem. Elas lutam pelos mesmos direitos, tendo sempre as mesmas obrigações. Mesmos concordando com o direito, que ele se refere a direito, e mesmas concordando com obrigações. Agora, veja na tela esta observação. Invariável quando se referir a verbos ou denotar inclusão. Olha aqui, minha gente, troca por até, e aí você não vai ter dúvida. O até não é invariável? Então fica assim, ó. As moças desistiram até de se expor por dinheiro. Até os jovens querem um fácil caminho para o sucesso. Certo? Aqui nós temos o mesmo funcionando como invariável. Aí ele não vai concordar com o nome a que se refere. Porque a dica é trocar por até. A dica na concordância nominal, nesses outros casos de concordância, é nós vamos aqui da letra A até a letra N de navio. Isso, é você observar as trocas possíveis para não errar isso. Vamos agora estudar o bastante. Concorda com o nome a que se refere. Olha aqui, ó. A vida noturna gera bastantes confusões. Diz aí, se você não estudou essa regra ainda, vai falar assim, não, professor. Jonas, se alguém disser isso para mim, eu vou dizer para a pessoa que ela está errada. Gera bastantes confusões? Eu fui ao mercado e comprei bastantes materiais de limpeza? Quer dizer que eu fui à livraria e trouxe bastantes livros? Falei 3 frases corretas. Jonas, se alguém disser isso para mim, eu vou dizer para a pessoa que ela está errada. Gera bastantes confusões? Eu fui ao mercado e comprei bastantes materiais de limpeza? Quer dizer que eu fui à livraria e trouxe bastantes livros? Falei 3 frases corretas. Troca por muito. Quando você trocar o bastante por muito invariável, ele vai ser invariável. Quando você trocar por muitos, muitas, aí ele vai variar em número. Isso. Então eu comprei muitos materiais de limpeza, bastantes materiais de limpeza. Bastantes confusões. A vida noturna gera muitas confusões. Muito bem. Trouxe muitos livros. Trouxe bastantes livros. Observe agora. Invariável quando se referir a verbos, adjetivos ou advérbios. Não identificamos bastante para persegui-lo, não identificamos muito para persegui-lo. Os estudantes de escola pública estão bastante ociosos, estão muito ociosos. Estou bastante bem para passar neste concurso, estou muito bem para passar neste concurso. Certo? Aí trocou por muito, não variou, ele é invariável também o bastante. Vamos agora ao meio. Concorda com o substantivo a que se refira indicando fração. Olha aqui, hein? Ali assistia um rapaz de meias palavras. Então, olha, ele está indicando fração, meias palavras. Agora, não me apareça com, ai, professor, eu estou meia cansada. Ou então o rapaz dizendo, olha, minha mulher está meia exausta. Não, não pode. É meio. Ela está muito cansada ou muita cansada? Muito cansada. Então, automaticamente, ela está meio cansada. É aqui, ó, invariável quando advérbio, caso se refira a adjetivos. Certo? Então, a funcionária sentiu-se meio envergonhada. Isso, meio envergonhada. Certo? Vá mudando a fala. Se você fala errado, vai trocando. Porque a fala influencia na escrita. Então, quanto mais a gente vai falando certo, vai ser automático que você vá trazendo isso para o que você escreve também. Vamos ao vocábulo leso, olha. Ele concorda em gênero e número com o segundo vocábulo do substantivo composto. Então funciona assim, ó. Acreditavam em ufos de lesos idealizadores. Lesos idealizadores. Se fosse idealizador, leso idealizador. Se fosse idealizadora, lesa idealizadora. Se fosse idealizadoras, o segundo núcleo,
lesos e lesas idealizadoras, certo? Ele sempre, o leso, sempre vai concordar com o segundo vocábulo do composto. Vamos estudar o kit? Concorda com o nome a que se refere. Ó, os patrões ficaram kits, está falando de patrões, com os seus funcionários. Kits é semântica de quitação, eles estão kits, não devem nada. Isso, quitaram o que deviam. Isso, estamos kits, nós estamos kits, certo? Olha essa outra frase. O noivo estava kit com a fidelidade de sua noiva. Deixa eu entrar um pouquinho na seara da semântica. O noivo estava kit com a fidelidade de sua noiva. Então, o kit está concordando com o noivo. Mas eu quero saber o sentido desse texto. Em o noivo estava kit com a fidelidade de sua noiva, pode-se inferir que os dois eram fiéis. Isso, se você marcou errado, acertou. Outra pergunta. Pode-se inferir que os dois não eram fiéis? Um ao outro, obviamente. Se marcou errado, acertou de novo. Pode-se inferir que um era tão fiel quanto o outro? Se você marcou certo, acertou o gabarito. Quando eu digo o noivo estava kit com a fidelidade dela, da sua noiva, é porque ele era tão fiel quanto ela. Você chega em casa e diz assim, amor, você é fiel? Aí ele ou ela te responde, claro, amor, o tanto que você é a mim. Dorme com essa, quero ver. Muito bem, hein? Olha lá. Então é isso, ó. Melhor não perguntar em casa. Melhor não perguntar em casa. Então aqui, o noivo estava kit com a fidelidade de sua noiva, significa que ele, semanticamente, tem o mesmo grau de fidelidade que ela tem por ele. Vamos ao só. Concorda com o nome a que se refere. Caso só signifique sozinho, será adjetivo. As estudantes se dedicaram por si sós. Veja aqui, ó, o só está concordando com estudantes, certo? Denotando exclusão, só como somente fica invariável. Imagine que só está no lugar de somente. Existe somentes? Não existe somentes. Então, só como somente é invariável. Somente os alunos esforçados irão passar. Então, o só é invariável. Mais uma observação ainda sobre o só. A locução a sós é invariável. A sós é melhor. Nunca vai variar. Vamos agora ao anexo, incluso, separado. Ó, eles concordam com o nome a que se referem. Anexas à carta seguirão as respostas. Ou seja, as respostas seguirão, ó, concordância verbal, anexas. Isso. Beleza. Remeteu inclusos os capítulos do livro. Capítulos inclusos. Seguem separadas as folhas de redação. Muito bem. Na atualidade, é uma tendência nós usarmos assim, concordando com o nome a que se refere. Mas é importante que você saiba que não está errado. Várias gramáticas, vários doutrinadores justificam você tornar o vocábulo invariável colocando o em na frente. As locuções em anexo e em separado são invariáveis. Então você pode dizer, ó, as respostas seguirão anexas, ou você pode dizer, em anexo seguirão as respostas. Seguem as folhas de redação em separado, ou as folhas de redação seguem separadas. Na hora de escrever uma redação, eu sugiro que você use o que estão fazendo os mais contemporâneos. Isso, os mais moderninhos, certo? Mas não se iluda. Se o concurso perguntar em anexas à carta seguirão as respostas, a troca de anexas por em anexo manteria a correção gramatical? Marque, por favor, certo no gabarito, porque as duas formas são aceitas pela norma culta padrão da língua portuguesa. Possível. Concorda com o nome a que se refere. Já descrevemos todas as características possíveis. No singular, com as expressões superlativas, o mais, o menos, o melhor, o pior. Mantenha os cidadãos o mais ocupados possível. Repare, ó, ele puxa a concordância com o artigo. No plural,
com essas expressões no plural. Então, se você usar os mais, as mais, os menos, as menos, os melhores, as melhores, os piores, as piores, certo? Quando usar essas expressões superlativas, vai puxar o artigo também. Em São Paulo, há os melhores restaurantes possíveis. Possíveis concordando com os. Aproveito para dar a dica aí, quem nunca foi à capital cultural do país, eu convido para minha terra. Sou paulista e paulista de Santos, nasci no litoral e estou convidando para que conheçam o polo gastronômico que é, não só gastronômico, mas cultural, que é a minha terrinha lá. Quando puderem, visitem. E visitando São Paulo, não esqueça de descer na Estação da Luz. Eu espero que quando você vá, isso ainda exista, há o Memorial da Língua Portuguesa, certo? É muito interessante, é uma experiência linguística, geralmente a custo baixíssimo. A expressão o quanto possível é invariável. Gosto de uvas tão geladas o quanto possível. Vamos à letra I. É bom, é proibido, é necessário. Muito bem, ó. Ficarão invariáveis tais expressões e outras equivalentes quando o substantivo a que se referem estiver sendo usado em sentido geral, isto é, não determinado por artigo ou pronome. Vamos lá. É necessário alegria com as crianças. Mulher é talhado para cozinheira. Daqui para ali você acha, não, tem que ser necessária, porque a alegria é feminino. Não é. Só quando nós tivermos um determinante. Então, preciso ter um artigo definido, um pronome demonstrativo, preciso ter um determinante. Aquela mulher é talhada para cozinheira, nenhuma bebida é boa como a água sem gás. Um e outro, um ou outro, nenhum nem outro. Olha que interessante. Quando seguidas de substantivo ou adjetivo, terão a seguinte sintaxe. Substantivo no singular e adjetivo no plural, certo? Nenhum, nem outro político corruptos votaram. Então, ó, um ou outro, um e outro, nenhum nem outro. O substantivo no singular e o adjetivo no plural. É assim, professor, é assim. Nenhum nem outro político corruptos votaram. Tudo certo. Menos, alerta, pseudo e salvo. São invariáveis. Os professores estão alerta. Nada de em alerta, hein? Esses dias, vendo o telejornal, a pessoa dizia, o jornalista dizia, o repórter, e os bombeiros, há muitas queimadas em Brasília, e os bombeiros estão em alerta. Os bombeiros estão alerta. Não é alertas, porque não varia, e não tem em na frente, não. É invariável. Essa concordância pega, hein? Menos, por isso que não existe menas. Alerta, pseudo, salvo. Você vai ouvir alguém falando assim, salvas as exceções. Podre. Salvas as exceções não existe. Não te pertence. É salvo exceções. E assim vai indo. Salvo as secretárias, todas as demais são suspeitas. E em Portugal temos pseudo-poetas e pseudo-romancistas. Letra M. A olhos vistos. É uma expressão invariável na linguagem contemporânea. A mulher engordava a olhos vistos. Observação. Em linguagem já arcaica, o particípio visto concordava com o sujeito, aquilo que se vê. A mulher engordava a olhos vista, concordava com mulher. Esqueça a linguagem arcaica. Só quis dar uma contribuição histórica da língua aí, certo? Como muitas vezes faz o Celso Cunha, trazendo um pouco à baila a história da língua. Saíde ali e outros nomes importantes, certo? É importante que você saiba que, atualmente, é invariável a olhos vistos. O último caso especial de concordância nominal, que é o tal qual. Em função predicativa, concorda com os respectivos sujeitos. Então, ó, os jogadores do São Paulo são tais, os jogadores puxa tais, qual puxa o sucedente. São tais qual o time. Como eu sou São Paulino, fantásticos. Muito bem. Beleza até aqui? Vimos concordância nominal, certo? E agora é hora de você observar se entendeu. Exercite. Faça o exercício que está na sua tela. Fácil, né? Olha aqui, ó. Falo as línguas inglesa e alemã.
inglês é feminino, alemão é feminino, línguas, plural feminino. Tudo bem com a letra A? Você tem que achar qual está errada. Vamos à letra B. Pai e filha mantiveram-se calados. Masculino, feminino, plural machista. Tudo certo com a letra B. Senhores ministros, presta atenção. Se eu estiver falando com 3 ministras, mulheres, eu vou falar senhoras ministras. Se elas 3 estiverem acompanhadas de apenas um homem que seja ministro também, aí eu já vou ter que tratar os 4 por senhores ministros, pelo plural machista da língua, certo? Então, quando eu falo senhores ministros, é porque tem homem aqui no meio? Sim. Vossas excelências são merecedores de nossa confiança. Então, o pronome de tratamento, que, quando não tem especificador masculino, concorda em regra com o feminino, aqui concordará com o masculino, porque tem um antecedente aqui, ó, tem um vocativo puxando a concordância com o masculino, mostrando que há um homem ali no meio, ou vários homens ali entre os ministros, certo? Ou todos os ministros citados são homens, certo? Então a letra C está errada, porque o adjetivo tem que ser merecedores. Achamos o gabarito, você tem que achar qual está errada. Por que a letra D está certa, professor? Porque para você concordar ou é necessária, é proibida, é permitida, tem que haver um artigo definido, um pronome demonstrativo, tem que haver um determinante, não um pronome indefinido. Então se aqui tivesse a esperança, aí seria é necessária a esperança. Mas com muita esperança, não houve determinante, então é necessário muita esperança. Muito cuidado, muita gente errou esse exercício, achou que o gabarito ficou errado, o gabarito é perfeito. Você precisa chegar no nível lá da banca. Aqui nós não temos um determinante. Seguem anexas 3 cópias do processo. Seguem 3 cópias, concordância verbal, tudo bem. Anexas 3 cópias, tudo bem. Beleza? Seguem anexas 3 cópias do processo. Seguem 3 cópias, concordância verbal, tudo bem. Anexas 3 cópias, tudo bem. Beleza?